Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal, O Twist, um canal criado com propósito exclusivo para ajudar você, dono de agência, executivo, a colocarem um pouquinho do que a gente aprendeu na nossa jornada em prática, né? Eu estou aqui junto com os meus sócios, com o Carlinhos e com o Alexandre, e a gente está numa série muito especial que chama Colapso das Agências. A gente pegou as principais dores que a gente enfrentou na nossa jornada e a gente fatiou elas por episódio. Então aqui a gente vem trazendo, a gente está no quinto episódio da série. Se você não assistiu os outros, eu peço que você coloque ali no canal. A gente falou do FI frágil, a gente falou dos limites de crescimento. Você tem uma agência, um peso nas costas, enfim, foram as temáticas de maior desafio para a gente. E hoje a gente vai trazer mais um episódio muito especial, que é os tetos de crescimento. Essa é uma palavra recorrente aí na nossa história, né? A gente teve muitos limites. Eu queria começar conversando com o Carlinhos aqui. Carlinhos, que você ajudasse a gente, como sempre, a conceituar um pouquinho dessa história, o porquê, o que que quer dizer, o que significa esse teto de crescimento e o impacto que ele tem para a gente. Pois é, gente. O teto de crescimento, ele nos dá aquela sensação que de nos sentir travado, de não poder fazer nada, parece que não estamos fazendo nada, parece que nada vai dar certo, né? A gente consegue alcançar um certo faturamento, determinados clientes novos, interessantes, que nós passamos a atender, passamos a ter uma atuação mais regionalizada, mas simplesmente não conseguimos ir além disso. A gente consegue dar um passo a mais, é como se a gente tivesse uma barreira invisível, né? O que Boa. transforma essa nossa paixão em um fardo, pô, né? Porque mesmo com todo o nosso esforço, o crescimento não acontece, né? Ele bloqueia, né? Bloqueia. Então, na verdade, o resumo dele seria um limitador, Um né? limitador, sem dúvida nenhuma. Seja na quantidade de clientes, seja no escopo, seja na atuação, que igual você falou, você começa com uma agência regional, você quer expandir mais, mas de alguma maneira você trava. É isso, é isso. Boa. E essa é, né, a nossa história, a gente já usou muito essa palavra, né? Eu Já, acho que durante anos a gente sentiu esse limite na pele, né? sem Né? dúvida. Seja por escopo, seja na regionalização ou no tamanho de clientes, chegava num determinado FII e não conseguia passar disso, não conseguia romper, tinha uma barreira invisível ali, né? Exatamente. Muito bom. E a equipe, você não conseguia nunca aumentar aquele valor. Passava ano, o cara quer manter o FII do jeito que estava, sem aumento, e você foi obrigado a aumentar também determinados profissionais, enfim. A conta nunca fecha, né? A Sim. roda não anda, né? Infelizmente, É bem isso. E na renovação do ciclo você já tem esse impeditivo, né? Porque sem você dúvida. estabeleceu um limite que, mesmo que você faça um bom trabalho, que você ainda tendo o escopo daquele cliente, numa renovação você não consegue romper aquilo, né? E aí o que Exato. que você começa? Ano após ano vai passando e a sua margem vai ficando cada Achatando vez mais cada vez mais, comprometida, né? sem dúvida. Boa. Muito bom, Charles. Ale, agora emendando aqui, cara, vamos falar um pouquinho desse muro invisível, desses tetos aqui, né? Quais são os sinais que estabelece a gente nesse limite, a agência dentro desse limite? Boa, a principal delas, né? Acho que por muito tempo essa foi a nossa dor, né? A receita estagnada. Você soa a camisa, faz o que tem que fazer, enche o cliente de proposta, mas, cara, parece que não vinga, né? A receita fica travada naquele patamar, naquele número, parece um número cabalístico ali que nunca sai dali. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o que dói no, a primeira coisa que todo empresário sente é na receita, né? Cara, e junto a isso, uma dificuldade de atrair clientes maiores, porque assim como o lance do número do faturamento, você também não consegue ter clientes grandes e atrair esses mesmos clientes. Você parece que na tentativa você acaba regredindo, né? Você acaba abrindo concessões e trazendo clientes menores, e aí começa a ocupar o espaço ali junto com um cliente grande dentro do seu time, e uma competição, começa a criar uma competição ali por tempo, por espaço, por disponibilidade de profissional.
e você não consegue furar essa bolha, né? E falando em bolha, também a bolha regional. Você tem outro sinal aqui que é não conseguir sair das barreiras geográficas. Parece que tem um, né? Assim como tem um teto, parece ter um muro, né? Que não deixa você dar essa expandida. É bem isso. Não deixa ultrapassar, né? Não consegue. Você tenta até escalar o muro, mas leva um tombo ali de cima, né? Bom, a questão também daquela crença limitante, né? Que crescer explode custo fixo, porque você tem que crescer contratando mais e essa conta geralmente não fecha, né? Você entra naquela corrida infinita pelos novos clientes, mas sem a real evolução do perfil deles, né? No fundo, é o que a gente falou ali no primeiro tópico. Eu vou tentar clientes maiores, mas na verdade eu trago ou do mesmo ali ou menores, né? Então fica naquele ciclo infinito, mas que no fim das contas eu não consigo evoluir no perfil do cliente. É muito louco isso. Não, sensacional. Não, eu acho que só um complemento que eu queria fazer, eu queria sair, estamos falando de cenário de agência, estamos falando dos tetos, é para isso, é de crescimento, mas assim, como tudo, a gente tem uma relação humana por trás disso, né? São seres humanos. E se você fizer esse mesmo paralelo com alguém, então, por exemplo, você tem, sei lá, um pai e uma mãe que você ouviu a vida inteira falando que R$ 5.000 é um excelente salário. É bem provável que se a pessoa se pegar nisso, ela nunca vai conseguir romper esse valor. Porque a mente dela já coloca um gatilho. Aqui é onde eu me permito acessar. Tudo que passar disso, eu tenho que criar, eu tenho que redesconstruir algumas crenças limitantes para conseguir acessar um outro nível, até que eu vá tirando limites por limites. Eu acho que isso, inconscientemente, pegando o nosso histórico, a gente estabelecia isso. Olha, se eu tiver um cliente que me pague 10, 20, R$ 30.000 de FII, cara, esse cliente é muito grande. Então ele é muito grande, ele já é um limite que eu mesmo estabeleci. Ou eu sou competente para atuar aqui, sei lá, no estado de São Paulo, mas para eu ter um cliente no Rio de Janeiro, será que eu vou entregar da mesma maneira? Ou será igual nos nossos negócios, que a gente tem clientes que a gente atende América Latina, fora do Brasil? Será que eu vou dar conta de atender um cliente em outro idioma? Né? Então, acho que esses limites, eles são estabelecidos, na verdade, de uma base de uma relação humana, né? Que a gente acaba transferindo para o negócio, né? Bom, e para finalizar, acho que o grande sinal aqui, né, é que, bom, o teto, ele, óbvio, não é visível, mas a gente sente ele todo dia, né? Quando cresce demais o esforço, mas não cresce o resultado, tem um teto aí. Boa. Super claro. Mas, bom, vamos evoluir então um pouquinho disso, né? Pergunta que não quer calar falando disso, né? Dentro dos sintomas aqui, como que eu consigo identificar que o meu negócio, que a minha agência chegou nesse teto? Como que eu identifico isso internamente, Alê? Boa. Bom, como todo episódio, a gente traz os principais, porque são muitos. Mas eu vou trazer um aqui que talvez eu enumeraria como o primeiro deles, porque isso dói direto no nosso estômago aqui, de quem realmente está à frente, que é aquela ansiedade. Tá louco para fechar o negócio. Louco para fechar. Mas quando fecha, não posso perder, travada, né? Que eu vou fazer agora? Cara do céu. Isso, esse é o maior sintoma que você tá ali administrando o teto. Você já tá no teto, né? Na verdade, você tá em cima do muro ali na corda bamba, cara. Então, esse é realmente, para mim, é um dos principais, né? Se vem aquele pensamento, putz, para atender esse cliente, eu vou ter que contratar mais gente. Putz, teto sobre a sua cabeça, tem teto no seu negócio. Se vem aqueles questionamentos frequentes, putz, como que será que eu vou romper esse patamar de faturamento, se eu não sei se eu vou conseguir pagar a equipe ou recrutar pessoas, se vem esse dilema de eu não sei se vale a pena eu trazer, mas eu não tenho nem quem recrutar. Tudo isso são coisas que mostram que você realmente tem um teto, e vai percebendo que tudo isso tem a ver com falta de preparo, né? Com uma falta realmente de uma estrutura. Aquele pensamento, putz, por que meus clientes não crescem comigo, não me puxam para cima, ou eu não consigo crescer nesse cliente, né?
esse é um sintoma. Você, no fundo, você não tem uma escala real ali, mesmo que você cresça em número de clientes, você não cresce o número de faturamento ou até mesmo não consegue crescer rentabilidade, você só fica girando a máquina, né? Ou seja, basicamente, se você conseguir se pagar menos mal, mas geralmente você acorda todos os dias para apertar um botão de uma máquina que põe você para girar. Sim. Não você está fazendo o negócio girar. Você está trabalhando para o seu negócio e raramente você é pago pelo seu negócio, né? Então, total. Isso é um dos principais sintomas. Eu tenho certeza que, dentre esses que a gente elencou, é o que vai falar com a grande maioria. Então, assim, se todo o crescimento te deixa mais ansioso, mais apreensivo, mais cansado e não mais livre, você não está crescendo, você está, de verdade, no máximo inflando debaixo de um teto. Total. Ou seja, esse limite, ele é completamente o esforço seu, né? Você tem que se esforçar mais e, né, você nunca vai conseguir romper, né? Porque você não vai ter os ativos, você não vai ter, né? Talvez sempre vai estar refém de um mesmo formato de escopo, do mesmo formato de montagem de equipe, ou seja, isso amarra o seu crescimento. Ficou super claro aqui. Bom, e como que a gente tira esse teto? Como que a gente rompe isso? E o que isso, né, de fato vai trazer para qual que é a virada que a gente fez aqui dentro do nosso negócio para romper esse teto, para tirar ele? A gente já abordou esse tópico em outros episódios, e isso vai acontecer de forma recorrente ao longo dessa série, porque no fundo, o que a gente quer é que as pessoas, né, os donos de agência, os líderes de agência assimilem, né, todos esses fatores, esses ensinamentos que nós já vivemos e queremos transbordar. Então, esse ponto talvez seja um dos mais importantes e mais estratégicos do teu negócio, que é você focar naquilo que você faz de melhor, transformar isso numa oferta de alto valor. Você não necessariamente precisa ser grande, né? Mas você precisa ser estratégico, a ponto de ser relevante, né? Então, quando você descobre o que você faz muito bem, transforma isso numa oferta de valor, você consegue se inserir e, fatalmente, isso te gera uma nova receita, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é olhar de novo para o teu portfólio, né? Se eu estou ofertando muita coisa, eu não estou ofertando nada, eu estou no genérico, eu estou no commodity. Então, reduzir o escopo é sinônimo, sim, de aumentar o faturamento. Parece contraintuitivo, mas não, porque você se especializa tanto naquilo, fica tão bom naquilo e consegue prever o time, tamanho de pessoas, os skills, tudo que realmente supre aquela sua oferta, e você consegue ser muito mais relevante para os teus clientes e ser escolhido exatamente por isso. Então, proposta enxuta, ela protege melhor o time, protege melhor a margem, você começa a entender, você vai saber quando está fugindo do ponteiro. Por mais que você se julgue experiente dentro do teu mercado ou como dono da sua agência, em saber a saúde financeira dela, são tantos números, tantas coisas que você oferece, que dificilmente você começa a ponderar se teu post está caro, teu planejamento está barato, tua campanha está fora da curva. Então, quando você reduz o teu escopo e sabe exatamente o que você vai fazer, você se torna especialista até nos números do teu negócio, né? Então fica muito mais fácil. Tá fazendo sentido até agora aí para vocês? Muito. Eu ia falar de um ponto aqui, só não é para tirar sua linha de raciocínio, mas favor, que ele é contrário, às vezes, ao que a gente imagina. Porque você imagina assim, cara, eu não estou conseguindo crescer, eu não estou conseguindo gerar o valor que eu quero para clientes. O que eu preciso? Aumentar, talvez, o meu portfólio de produtos. Eu preciso ter mais frentes para eu poder ofertar para ele, e não necessariamente, né? Você está falando de algo que foi o que a gente passou. Cara, o que a gente faz de melhor? Né? Que a gente já falou bastante em outros episódios. Então, poxa, se eu pegar nisso e focar, eu acredito tanto nisso que o valor que isso vai carregar vai me fazer romper. Fantástico. E aqui,
Isso não quer dizer que você não vai expandir teu portfólio amanhã. Aqui nós estamos falando de, se você tem esse teto sobre a sua cabeça, dá um passinho para trás. Se estabeleça, aprenda, se reestruture, e você vai ver que naturalmente novos produtos vão surgir derivando daquilo que você faz. Porque sim, quanto mais produtos sólidos e relevantes você tem, maravilha, você vai ter mais oferta. Mas aqui a gente está falando de um processo de, seja de recuperação, ou seja de quebrar um teto, né? Então, faz sentido você, se eu quero melhorar meu negócio, expandir meu negócio, romper tetos, no primeiro momento eu vou enxugar para depois crescer. Assim, se estabelece um foco, né? Porque a gente vê para outras empresas saindo de agências, né, que produzem produtos, normalmente esse cara rompeu com um produto. Mas ele tem outro produto, ele tem um portfólio de produtos, mas ele rompeu com um. Aí esse puxou o segundo, puxou o terceiro, puxou o quarto, enfim. Faz total sentido, né? E fique em paz, porque assim, cliente certo entende valor, não volume. Então, cara, e todo mundo a grande maioria das agências está nessa espiral de ficar enfiando volume de escopo no cliente, achando que você vai reter o cliente com isso. Sendo que, na verdade, se você for mais assertivo, você vai gerar muito mais resultado do que no volume. Então, isso fica uma outra reflexão. A venda estratégica, não só a execução. Pense bem no que você quer executar. Cobre por essa visão, por essa inteligência. Isso é extremamente possível. Nós vivemos isso na pele. Por muito tempo, a gente não cobrou aquilo que hoje é o nosso principal produto. Demorou. E hoje, nós somos pagos para exatamente fazer isso. Esse é um dos romper do nosso Twist, né? É você vender a inteligência, vender aquilo que antes parecia intangível, mas que na verdade tangibiliza tudo para a execução. É muito louco isso. A forma que a gente tentava vender, na verdade a gente nem tentava vender no primeiro momento, a gente entendia como parte do jogo, né? Você só flui na dança, a dança é assim, vamos fluir na dança. O mercado trabalha assim, então vamos nos adequar ao mercado. Até que você começa a ter, eu falo assim, peraí, se eu me posicionar de uma maneira diferente, não é porque ninguém fez assim que eu não posso fazer. Exato. É o medo, né? O medo que impede as pessoas de dar novos passos, né? É o medo que estabelece esse teto, né? Não, e a pessoa acha que ela tem que ser boa em tudo, né? É uma coisa normal, né? Não é só aquela coisa de ser criativo. Não, ela tem que ser boa em tudo. Ela tem que entender dígito, ela tem que ser boa em dígito. Enfim, é uma coisa que normalmente... Em todas as áreas, né? Todas as áreas ela tem que dominar de uma forma absurda, né? E ela se compara, Charles. Ela se compara com... Ela tá olhando para o lado, ela tá olhando para o concorrente. Pô, meu concorrente faz isso tudo, eu tenho que fazer também. E, na verdade, tá todos os dois indo para a ladeira abaixo. Né? Não se engane. Tá todo mundo, se tá jogando esse jogo desse jeito, tá todo mundo contento. Ela tem que entender, realmente, ela tem que ter um mix. Ela vende, ela tem que entender. O negócio, porque ela faz parte desse negócio, né? Mas ela tem que ser forte, ela tem que lutar por aquilo que ela acredita, né? Que é o ponto estratégico dela, é o ponto de referência dela, né? Total. Se isso não valer a pena, isso não for mensurado, isso não tiver valor, porra, e aí, como é que a gente faz, né? Fica difícil. Né? É bem isso, Não, e assim, a gente, cara, viveu isso, a gente sentiu as dores, a gente teve que fazer essa mudança de mindset, porque senão a gente não estaria onde está. E assim, se não começa em a gente acreditando nesse ponto, e tudo como um posicionamento, né, Lê? Eu acho que foi recorrente em todos os episódios, você falou, cara, se posicione naquilo que você acredita, né? Você acredita que esse é o seu diferencial, foca nele, que é bem provável que tá ali o seu negócio, né? Então, você falou de mirar no concorrente, ali, eu lembro que o momento de maior virada pra gente foi quando a gente parou de olhar para o que os concorrentes estavam fazendo. Porque queira ou não queira, ele acaba moldando o seu caminho, o concorrente. Não tô falando para você também não saber de nada, ser um alienado. Não, não é sobre isso. Mas é sobre, cara, se você tem uma missão clara e você acredita, você tem esse perfil. No nosso caso, a gente é ousado, né? Estamos os 3 sócios aqui, a gente acredita e em unidade a gente toma as decisões. Mas se você acredita de fato naquilo, cara, não queira saber como o mercado está se movimentando, porque você pode estar criando um mercado novo.
Nós vendemos produtos dos quais o mercado não tinha. Quando a gente lançou a primeira agência de social media do Brasil em 2009, todo mundo falou: vocês são loucos criar isso. A gente não fazia a mínima ideia de como a gente ia entregar, mas a gente entendeu que existia algo relevante ali dentro, né? Enfim, e assim cada uma das mudanças significativas nossas, né? A gente É. sempre tem que ser o primeiro a acreditar. Muito bom, Ale. Entendi. Desculpa aí tirar a linha de raciocínio. Não, imagina. E tem uma receitinha importante que fica embutida nisso, né? Que é a resiliência, porque no fundo, você não vai se posicionar, vai sair vendendo e vai vender de cara. Você vai ter que ajustar seu discurso, cara, porque muitas vezes ninguém vai entender nada. Você vai ter que convencer, mas isso faz parte do jogo porque você mesmo está ajustando a tua proposta de valor a respeito desse novo posicionamento. E aí é com essas indas e vindas, como tudo, né? Como tudo que a gente, inclusive, vende para os clientes, né? É validação, teste, né? Você vai testar esse discurso, vai ajustar, mas seja resiliente, você acredita, tem talento, tem habilidade, sabe o que está vendendo, uma hora vai virar se tiver valor de fato para o cliente, né? Então isso é muito importante, não desiste não, né? Bom, quarto ponto aqui é sobre o empoderamento do time, né? A gente falou no episódio anterior sobre cultura, autonomia, autorresponsabilidade, isso faz parte desse game, né? O teto também se estabelece se você está tentando fazer tudo sozinho, se a informação está turva, se tem ruído demais entre a comunicação. Então, poxa, a cultura não é ritual só. Cultura é como eu estabeleço os meus fluxos de comunicação, como que eu crio essa ambiência. E a ambiência, ela é fortalecida quando, cara, eu tenho uma missão muito clara, eu sei o que eu tenho que fazer, todo mundo fala a mesma língua, tem clareza em passar essa informação adiante, e aqui começa num briefing, né? Se o briefing não está claro, eu levo o briefing quadrado, vai sair entrega quadrada, e aí gera refação, então a espiral negativa também está intrínseco nisso. Então, o empoderamento do time aqui, nesse caso específico, é muito importante dizer que o aspecto da cultura é clareza da informação, junto com dados em todo esse processo, né? Você sair dessa esfera do achismo e realmente passar isso adiante para o teu time. Tudo que a gente fizer com clareza, é clareza sem achismos, né? Então, aqui fica mais uma dica. E, por último, diretriz, meta para escalar sem inflar. Então, e aqui a grande causa, muitas vezes, é o dono, né? Então, o controle operacional, tudo em cima dele, ele tem que tomar decisões gargaladas, ele vai tomar decisões erradas. Então, tirar o dono do controle operacional e colocar ele como líder estratégico, muda todo o jogo. Então, você ter gente ali para cuidar da operação, enquanto esse cara começa a olhar como romper esse teto, cumprindo toda essa janela. Então, assim, é muito parecido com todos os episódios, percebo que todos os atributos, eles vão permear isso, e em cada episódio ele traz um prisma diferente de como isso se realiza, né? Então, importante isso aqui. O dono, ele não pode virar o gargalo, e aqui a gente coloca ele exatamente no lugar dele. Ele tem que sair da operação, não quer dizer que ele não vai olhar para o operacional, mas ele não pode depender dele, o operacional. Senão, ele é o dono, ele é o próprio teto, né? Ele não pensar na melhoria do negócio dele, quem vai pensar, né? Exato. Não, e o pior é que ele perpetua esse pensamento, né? Ele estabelece esse limite, né? Na maioria das vezes é ele mesmo que cria esse teto, né? Claro. Ô, Ale, antes da gente fazer um resumão de ganhos, desses principais pontos, eu vou fazer uma pergunta aqui fora do script. A gente sempre prepara, né, esse conteúdo para vocês, gente, para ter uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, para que vocês consigam aplicar de fato aquilo que a gente aplicou também. Esse é o nosso único intuito com o Twist, né? O Twist é o que a gente fez dentro de casa, em 2015, a virada que a gente teve. Mas eu vou sair um pouquinho do script aqui, porque você falou de escalabilidade, você falou de escalar. E, basicamente, eu aprendi tudo que eu sei de escalar com o Alexandre. Ele sempre estimulou a gente. Então, Ale, saindo do nosso script aqui, você acha que um negócio de prestação de serviço, que a gente já passou por tantas dores aqui, falamos de vários episódios que, né, que resumem o que a gente chama de colapso das agências, que é a série. Você acha que a questão de uma empresa de prestação de serviço como uma agência, ela consegue chegar na escala? A hora que a gente tira esses tetos, a gente consegue escalar o nosso valor? Como que é isso?
Lógico, consegue, né? Na verdade, assim, não da forma com que a gente está acostumado a pensar, né? A própria palavrinha escala, ela estabelece um receio, né? De que serve ou não serve para o meu nicho, serve ou não serve para o meu negócio. E, na verdade, escala serve para tudo, depende de como eu olho para ele. Óbvio que se eu continuo dependendo de pessoas, ou de mínimas pessoas, ou de poucos talentos para uma entrega, eu não vou escalar. Então, o segredo é como que eu crio processos e mindset, né, diferentes para olhar para o meu negócio e procurar os pivôs de escala, né? Então, aqui eu posso escalar com metodologias que vão possibilitar que outras pessoas repliquem o meu processo. E aí, não necessariamente eu preciso ganhar dinheiro com o meu serviço, mas eu posso ganhar com aquilo que originou minha escala, né? Então, com criação Cara, de isso é ferramentas. quase que utópico para quem tá vendo né, hoje a gente vive isso, né, Ali? Mas assim, para um cenário de você que tá tocando, você fala assim, não, para eu crescer eu preciso ter mais clientes, eu preciso ter mais serviço, eu preciso ter mais equipe, eu preciso ter... E não é uma verdade, né? Essa não é a verdade completa, né? Não. Aqui a gente vai ter um episódio só para pensar sobre isso, né? Para ajudar a gente a falar sobre isso, mas isso impacta todo o modelo de negócio da agência, né? Não significa que você vai deixar de ser uma agência, mas vai impactar teu modelo, porque muitas vezes você... Bom, vamos lá, vamos recapitular. De onde vem hoje a receita da agência? Do FII, do contrato de um cliente, da mídia de um cliente. E será que o mercado publicitário se resume nisso? Será que não existe outras fontes de receita que eu posso lançar a mão se eu criar com aquilo que eu já sei, que eu aprendi, ou que eu tenho de talento? Eu quero entregar uma mensagem, eu quero ofertar um produto, né? Não é... Então, assim, tem muita forma de escalar, sim. Boa. Aqui Bom, foi quase um spoiler de próximos episódios. Um adendo mas aqui no meio. É importante para dar uma rompida na cabeça da galera, porque existe. Se você está quase desistindo do seu negócio, não desista, porque não precisa, né? Tem muitas formas de fazer essa pivotada. E falando de escala, né? Então aqui é só uma reflexão, né? Que a agência que não escala, ou melhor, a agência que escala, não é a agência que mais cresce com mais gente, né? Porque a gente associa isso, né? Escala com mais pessoas, mais clientes, com mais prédios ou com mais... Não necessariamente. A escala muitas vezes está na inteligência. Então, a agência que escala não necessariamente é a que cresce com mais gente, mas é aquela que cresce com mais inteligência. Então, exercita a inteligência. Não seja reativo. Primeiro momento, quando você pegar um cliente, se provoque. Como que eu faço diferente com esse cliente? Claro. Essa provocação eu vai posso escalar em qualquer uma das frentes que ele já está acostumado, né? Seja assim, em alocação de time. Eu tenho 65% do meu contrato eu gasto com pessoas. Será que dá para chegar em 15%? A gente sabe que dá, né? Será que, né, eu tenho 40% de refação com esse cliente? Será que dá para chegar em 2%? Dá para chegar. Isso é uma escala desproporcional em termos de resultado para ele, né? Enfim, muito bom. Aqui é importante a gente frisar, quando a gente fala de time, de pessoas, não é que a gente vai gargalar as pessoas, explorar as pessoas, fazer elas trabalharem mais por menos para você aumentar a rentabilidade. Não, é processo, gente. É formas diferentes de fazer as coisas. E aí a gente deixa isso para próximos capítulos. Próximos episódios. Agora, voltando para a gente tem que administrar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ter a certeza que estão sendo respeitados, né, para que a gente tenha e sinta essa melhora, né? Esse é um ponto que, assim, é muito mais sobre... Todo mundo tem algum processo para fazer, né? Seja na sua confusão, na sua bagunça, tem um processo, mas como que você audita ele, que ele está sendo implementado, como você tem referenciais de que as pessoas estão fazendo daquela maneira, né? Bem lembrado. Bom, Ale, para a gente falar dos ganhos aqui, né? Fechar com os ganhos, né? Os principais pontos aqui dessa retirada desse teto, né? Do que isso reverbera para a agência. É até meio óbvio,
né? Porque é quase um contraponto de todos os tópicos anteriores, mas é importante frisar que, assim, implementar essa virada, né? Fazer um twist no seu negócio para que realmente você rompa esse teto, ele vai fatalmente trazer um crescimento mais previsível, um fluxo de caixa muito mais leve, né? E não é mais leve por falta, é muito mais leve por fluência, por realmente ele ser um fluxo, né, constante dentro do teu negócio. A cultura forte significa, nesse caso, uma equipe engajada com esse crescimento, com essa autorresponsabilidade, uma baixa rotatividade por consequência. Aqui não é tirar o peso do dono, mas é uma redução de sobrecarga do dono, não para que ele passe a não fazer nada, mas para que ele consiga literalmente pensar a inovação e a diferenciação, que é exatamente aquele ponto principal ali de cima, que ele precisa ser o ator nesse momento de ajudar a romper esse teto, e não de entregar aquilo que está sendo já vendido, mas ele precisa liberar o seu tempo, sua mente, para conseguir pensar o que é que a gente realmente faz bem, deixa eu modelar esse produto, deixa eu protagonizar essa mudança. E depois compartilhe com o time, não tem problema, mas é muito importante que a gente entenda que esse é um dos principais benefícios, né? O dono, ele sai da equação operacional e assume outro papel. Outro ganho super importante, que é a capacidade de você posicionar a sua agência como referência em mercados maiores ou até mesmo nos mesmos mercados, mas de uma maneira completamente diferente, né? Então, você vai perceber isso, que a dificuldade que você tinha antes, ela diminui ou passa a não existir mais. E isso passa a abrir uma possibilidade de, quem sabe, vender tua agência no futuro. A gente falou isso já em alguns episódios no passado, né? Quem que vai comprar uma agência que o teto está estabelecido, né? Qualquer iniciativa de compra ou venda de um negócio tem a ver com ganhar algo, né? Então, É sempre numa projeção de crescimento, né? Sempre. Exatamente, né? E a gente também falou de legado, né, no último episódio, que você consegue construir um legado com muito mais clareza, porque você está realmente deixando ou fazendo um negócio em que as engrenagens funcionem muito bem. Então, romper esse teto é escalar com lucro, mas também com intenção e propósito. Você precisa saber, né, exatamente o que você está fazendo, se colocar no propósito de fazer isso acontecer. Não acha que isso é normal. Ter um teto não é normal. Se você está nesse teto, não é normal. Você pode estar na zona de conforto e também não é normal, né? A não ser que você queira aceitar que é normal e fazer desse business um negócio de estilo de vida e não algo que vai prosperar sua casa, sua família, as pessoas ao seu redor, né? É isso. Muito bom, faz total sentido. Eu acho que aqui, só colocando um ponto de vista, aí menos técnico, mas mais pessoal, né? Colocando a minha visão. Cara, fora que, assim, é um tesão se romper teto. Sendo muito claro pro desenvolvimento como ser humano. Porque você olha, você fala assim, cara, é aquela coisa do desafio batido, você sair do automático. Então, se seu teto era porque você queria faturar R$ 100.000 por mês, ou que você queria faturar 1 milhão, e nós passamos por cada um desses tetos, né, no faturamento, você fala assim, caraca, bati 100 mil por mês, caraca, bati 1 milhão por mês. É algo que você puxa o time, e essa faísca, ela deixa todo mundo numa outra frequência de energia, né? Seja, por exemplo, você falar, cara, igual a gente, né? Começou a romper e fez prospecções fora do estado, em outros países. Cara, é um desafio novo. Você está levando o seu negócio para um outro patamar, você está rompendo algumas. A hora que você olha para o nível de profissionalização, de não depender mais tanto de você, e de você ver que tem pessoas desempenhando um papel melhor do que você. Estão trazendo clientes para dentro de casa, então coisas que dependia 100% de você, você começa a olhar para essa ali. Então, eu acho que cria também um ciclo virtuoso, porque cada hora você se joga num desafio novo, né? E isso faz a máquina girar de uma maneira diferente. Esse é um pouco do aspecto pessoal.
E assim, não tem, não sei se vocês concordam, mas assim, não tem problema de demanda, gente, no mundo, né? Não tem. Se você não está escalando, tem que olhar para dentro, porque não tem problema de demanda, né? É o modelo que está te prendendo ali e você está nesse esforço infinito achando que é normal. Lança mão de tecnologias novas, tem a inteligência artificial, né? Novas, né? Já é um padrão, né? Tem que lançar mão disso, otimiza o tempo do teu time. Coloca como parte do seu processo, né? É parte do processo, parte da operação, parte do time. A inteligência artificial é um elemento já fundamental. Não tem jeito, né? Então, cara, se tá batendo no teto, muda o modelo, né? Não é mais gente, é mais foco, é realmente focar. Total. E vai romper. Muito bom, gente. Eu acho que ficou super claro, né? Demos alguns spoilers de episódios futuros também, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Antes de a gente encerrar, Carlinhos, Alê, algum recadinho final? Eu acabei de dar meus recados aí. Esse episódio ficou mais longo, né? Alguma coisa aí, Carlinhos? Não, o recado é que a gente não pode realmente parar, a gente tem que se atualizar a todo momento, né? Essa é a grande missão dos sócios, né? De uma empresa, de uma agência, né? Porque o mercado muda a cada momento, a cada dia. Você dorme de um jeito, no dia seguinte já mudou, né? A gente tem que parar de seguir aquelas regras como que de livros que a gente estudou um tempo atrás, né? Que caminhos do resultado, caminhos do sucesso. Verdades que estão até hoje, né? Então, exatamente. Eu acho que isso tudo ficou para trás e a gente tem que buscar novos caminhos, né? Boa. Aquele caminho que dava resultado um tempo atrás, não dá mais. Vamos procurar um negócio novo, vamos parar de brigar, procurar o que o concorrente do nosso cliente faz e vamos buscar caminhos novos para ele seguir, para ele ser o líder de mercado. É isso que eu acho. Boa. Eu acho que o caminho é esse, nós temos que nos atualizar nesse sentido, tá bom? E é isso, gente. Isso é o que a gente aplicou. É a mais pura verdade que o Carlinhos falou. Nós acreditamos demais nisso, a gente aplicou. Esse foi o nosso twist. Espero que, de alguma maneira, a gente ajude vocês a tirar esses tetos, né, que prendem, que limitam o crescimento. A gente falou um pouquinho de como a gente passou por isso, como a gente identificou isso dentro de casa. E eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir também aplicar na sua agenda. Espero que tenha feito sentido. Depois deixa seu comentário aqui, contribui com a gente. Se você discorda de algum ponto, eu sempre falo isso, nós não somos o dono da verdade, a gente está simplesmente compartilhando aquilo que a gente aplicou e que deu certo. Espero que faça sentido para vocês. Compartilha com a sua tropa, donos de agência, executivos. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente estará com mais um episódio para vocês no Colapso das Agências. Valeu, gente! Valeu, pessoal. Até Valeu. a próxima. Valeu.